Olá e bem-vindos a mais um Notícia da Semana com as últimas informações da Áustria e da Alemanha. Meu nome é Amanda Previdelli e esse vídeo é publicado todos os domingos no canal Amanda na Áustria, no YouTube, Instagram e também nas principais ferramentas aí de podcast. Hoje nós vamos falar da situação do Covid na região e também algumas questões políticas por aqui. E se você está me vendo no Instagram, aproveita para se inscrever no YouTube também. O órgão regulador para medicamentos da União Europeia aprovou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A vacina já havia sido aprovada para adolescentes em maio, com doses menores do que as usadas para adultos. Nos testes, essa vacina se mostrou mais de 90% eficaz contra o coronavírus, contra a Covid, em crianças, que em países como Alemanha e Holanda já configuram a maior parte das infecções registradas. A Comissão Europeia quer padronizar a validade dos certificados de vacinação no bloco, inclusive a duração de validade após as doses de reforço. Atualmente, cada país determina por quanto tempo as vacinas vão ser vistas como válidas, o que, claro, acaba dificultando muito o livre movimento na região e complica a comunicação com os cidadãos. A Alemanha ultrapassou nesta semana a marca de 100 mil mortes com Covid-19 desde o início da pandemia. Novas regras federais entraram em vigor, inclusive a obrigatoriedade de apresentar comprovação 3G, ou seja, de que você foi vacinado contra a Covid, se recuperou recentemente da doença ou testou negativo para ela, para usar transporte público e frequentar locais de trabalho. Além disso, vários estados também adotaram medidas mais rigorosas ainda, como a regra 2G e até mesmo alguns lockdowns regionais. Você pode ver mais sobre isso em um post que eu fiz lá no Instagram. Estados no sul e leste da Alemanha estão em situação ainda pior do que no restante do país. E imagens de aviões militares levando pacientes de hospitais dessas regiões para outras áreas tomaram a imprensa. O ministro da Saúde disse que espera que essas fortes imagens incentivem as pessoas a se vacinarem. Não só os 12 milhões de adultos que ainda não tomaram a vacina, mas também as pessoas que tomaram já sua segunda dose há mais de 6 meses. Ele espera que essas pessoas também tomem logo a dose de reforço. A Alemanha também já detectou os 2 primeiros casos da nova variante Omicron do coronavírus, que foi identificada primeiro na África do Sul. Um casal que voltou de viagem recentemente da região está em quarentena. A Alemanha e outros países europeus já designaram o sul da África como uma região com variante de coronavírus, o que significa que há uma série de restrições de entrada bastante rigorosas para quem vem desses países. Falando agora um pouco de política, nessa semana a coalizão conhecida como Semáforo anunciou seu plano de governo e proposta de gabinete na Alemanha. Em coletiva de imprensa, Olaf Scholz, do SPD, Annalena Baerbock, dos Verdes, e Christian Lindner, do FDP, anunciaram os planos que, se aprovados, vão levar um país para um futuro mais progressista e menos conservador. Entre as propostas, o próximo governo quer tornar mais simples o processo de naturalização de cidadãos estrangeiros, legalizar cannabis para uso recreativo e reduzir a idade para eleitores para 16 anos. A eleição de Olaf Scholz como chanceler deve acontecer em até 12 dias. A Áustria teve sua primeira semana do novo lockdown, com lojas não essenciais fechadas e os moradores só podem sair de casa por motivos específicos. O país tenta reduzir o número de novos casos e preservar um pouco a situação dos hospitais e UTIs. Atualmente, 620 pessoas estão nas estações de tratamento intensivo na Áustria e diversos estados estão com o chamado nível de ocupação de leitos acima do nível considerado de alto risco sistêmico. A Áustria também está avaliando seu primeiro caso suspeito da nova variante no Tirol, depois que um viajante que retornou da África do Sul testou positivo para a doença. E, falando em Tirol, os procuradores do estado decidiram encerrar o caso envolvendo o hotspot de Ischgl sem acusar nenhuma autoridade. Vamos lembrar um pouco disso, em 2020 a cidade, que é um famoso resort para esqui com festas notórias, se tornou um centro e também super spreader event da pandemia, com 6 mil pessoas de 45 países dizendo que foram infectadas por lá. Os procuradores disseram que não encontraram provas de que autoridades como a prefeitura ou o governo do estado tiveram alguma responsabilidade nesse processo. Nos últimos dias, diversas cidades austríacas, incluindo Graz, tiveram novos protestos contra as medidas para conter a pandemia e contra a obrigatoriedade da vacina. A Áustria, vale lembrar, se tornou um dos primeiros países a anunciar vacinas compulsórias contra o coronavírus, em uma medida que deve passar a valer a partir de fevereiro de 2022. E notícias aí além do Covid, a Áustria prendeu 15 pessoas suspeitas de contrabandear migrantes vindo da Síria, Líbano e Egito. 14 veículos usados no transporte ilegal foram interceptados pela polícia na Baixa Áustria. Os suspeitos cobravam entre 4 e 5 mil euros por pessoa pela viagem, que terminaria na Alemanha.
Agora vamos fazer um giro rápido aqui pela vizinhança. A Suíça votou a favor da lei que permite ao governo exigir o chamado passaporte Covid ou certificado sanitário. Além disso, os cidadãos também votaram a favor de uma medida para aumentar o apoio aos profissionais de saúde. A Eslováquia entrou em um lockdown total, incluindo para pessoas vacinadas, por pelo menos 2 semanas. As escolas, porém, devem continuar abertas, mas com testes contra o coronavírus regulares. A Holanda adotou medidas mais rigorosas e determinou um toque de recolher por pelo menos 3 semanas em todo o país. Estabelecimentos culturais e de entretenimento devem fechar às 17 horas e um máximo de 4 pessoas acima de 13 anos podem visitar outras residências. Na República Tcheca, o presidente, isolado por um vidro depois de testar positivo para a Covid, nomeou o oposicionista Petr Fiala como o novo primeiro-ministro do país. Gente, eu vou responder agora algumas das perguntas que vocês fizeram no Instagram, mas não muitas, porque eu já tô atrasada. Já recebi notificação de que era para postar, né, o vídeo da semana. Então, parentes próximos, como mães, podem vir para a Áustria durante o lockdown? Já aproveito para responder todo mundo que vai fazer perguntas sobre isso. A Áustria não fechou para turismo durante o lockdown, então as fronteiras não estão fechadas. Porém, você não pode se hospedar em hotéis por motivos de turismo, então vai ser difícil de você atravessar sem ter essa comprovação de estadia. E, lógico, todos os estabelecimentos, tá tudo fechado, né? Então não dá para fazer turismo. Mas pessoas como mães, parentes, namorados, namoradas entram na Áustria como turistas, né? O visto que a gente entra né, antes de conseguir uma residência, antes de conseguir um visto de estudante, é o visto de turista. Então, o próprio site do Ministério da Saúde atualizou, depois que ele já atualizou com as medidas de lockdown, atualizou novamente, reiterando que essas pessoas continuam podendo entrar. Então, as regras continuam as mesmas. Claro, também falei isso no Stories recentemente, isso pode mudar por causa da variante, né? Israel hoje anunciou que vai fechar para todos os estrangeiros. Então, a Áustria não chegou a fazer esse tipo, não chegou a tomar esse tipo de medida, mas até porque está na Schengen é um pouco mais complicado para a Áustria fazer isso. Mas não dá para descartar essa possibilidade. O confinamento na Áustria vai acabar mesmo dia 13 ou irá prolongar-se? Qual a previsão? Não sei. Amanhã vai ser o primeiro encontro deles, então o que a gente pode ter de alguma ideia? As UTIs ainda estão cheias, tem muita gente em UTI. Os números de novos casos por dia estão um pouco menores. Então, amanhã a gente vai ter um pouco mais de noção. Então, nessa segunda-feira a gente vai ter um pouco mais de noção sobre o que eles estão pensando e talvez tenha até um anúncio a respeito disso, mas não dá para ter certeza. O processo de Anmeldung na Áustria é rápido. O processo de Anmeldung na Áustria chama Meldezettel, que é na Alemanha chama Anmeldung, né? Que quando você faz aquele registro na cidade com o seu novo endereço e aí funciona como um comprovante de residência, né? Aqui chama Meldezettel e é bem fácil, sim. Não tem muito problema, não. É verdade que o curso já estaria apto para voltar ao parlamento? Já voltou. Já voltou. O que você mais gosta na Áustria? Fiz um Reels falando sobre isso. Ai, gente, parece que é fake nessa pergunta. Parece que eu coloquei aqui só pra fazer propaganda do Reels que eu fiz. Mas eu coloquei 3 coisas que eu gosto de Viena especificamente no momento, né? Porque muda. E eu não sou uma imigrante que é completamente apaixonada e não tem nenhuma ressalva e não teve nenhuma dificuldade e não abre o olho e não tem empatia para perceber que outras pessoas têm outras histórias, até porque eu tive histórias muito ruins por aqui. Então, eu coloquei as 3 coisas que eu mais gosto, citei algumas coisas também que eu gosto bastante, mas tem muita coisa que eu não gosto, não. Quando teremos a Amanda no Brasil? Ai, Ju, por enquanto é só a Amanda na Áustria. Não dá, é difícil, né? Não dá pra ir, porque aí você vai. Quer dizer, gente, eu entendo super as pessoas que vão e eu gostaria de ir também, mas eu não tô com orçamento pra pegar e comprar uma passagem que eu, de repente tem que postergar, ou que eu não vá aproveitar. A gente não tem condição de. Meu, se acontecer alguma coisa e a gente precisar estender a nossa estadia por lá, porque cancelou voo, ou então a gente vai precisar fazer quarentena aqui, porque o Brasil encontrou uma variante, e aí o Chaves não pode ir pro trabalho. A gente não pode ficar com samba em casa, porque a gente não pode nem sair com um cachorro pra ir pra rua, e o samba só faz as coisas aí na rua. Então teria que estender hotelzinho pro samba, a gente não tem essa flexibilidade orçamentária para apostar numa viagem agora, sabe? Novidades sobre a autorização de vacinados com Coronavac e avaliação do Brasil pela RKI.
Não tenho novidades sobre Coronavac na Alemanha. Já falei a minha opinião aqui. Eu acho um absurdo a Alemanha não aceitar. Espero que eles aceitem logo. A avaliação do PR só. Mas às sextas-feiras eles fazem a revisão, né? E então, sexta passada não teve nada, a preocupação, por enquanto, é outra. Pergunta meio doida, mas o brigadeiro feito aí é igual ao brasileiro? Não sei. O brigadeiro feito aqui, na verdade, é feito por brasileiros. Então, acho que é igual. Eu uso. Tem leite moça, normal, sabe? É isso, gente. Tem umas outras perguntas aqui. Eu vou respondendo conforme for possível ao longo da semana. E também, semana que vem, abro de novo essa caixinha de perguntas. Acho uma boa maneira de conversar mais e ver o que vocês estão com mais dúvida. Queria aproveitar, então, para desejar para vocês um bom primeiro domingo de advento. Aqui eles celebram os domingos, os 4 domingos antes do Natal. Toda uma rotina cultural, assim, que eu ainda não participo, mas quero participar, porque eu gosto. Eu acho que a gente tem que... Pra mim é importante fazer algumas coisas durante o período do inverno, porque eu sofro muito com depressão sazonal, eu sofro muito com dias curtos, escuros. E quem tiver também esse problema da depressão sazonal, eu recomendo muito... Pra mim, a única coisa que vem funcionando melhor é realmente viver o inverno. Eu tentava negar que o inverno estava acontecendo, mas aí eu realmente comecei a tentar parar de trabalhar um pouquinho mais cedo pra curtir meio que uma noite gostosa, ficar mais aconchegante em casa, acender velas, luzinha de natalina, sabe? Realmente, tipo, tentar curtir vinho tinto, vinho quente, comidinha quente, sopa, sabe? Tentar realmente ficar com samba no meu pé. Comprei umas roupas breguíssimas, uns suéteres natalinos, tô decorando a minha casa toda. Então, isso pra mim tá sendo o que mais me ajuda. É isso, tô divagando. Vou demorar 2 horas pra editar esse vídeo agora. Mas é isso, gente. Espero que tenha ajudado aqui as coisas. Espero também semana que vem que eu consiga... Espero também semana que vem, mas espero que semana que vem eu consiga terminar esse vídeo realmente no horário certo. Ainda tô me encontrando. Hoje a gente ainda teve um compromisso com uma coisa com samba, que foi super legal. Mas uma boa semana pra gente. Vou parar de enrolar. Uma boa semana pra gente. Tchau!